Gravação iniciada. Bom, dando continuidade, então, à sessão da manhã do dia 13 de abril, nós vamos apreciar agora o item 10, conselheiro Carlos André, Cabral Auto Center. Presidente, aqui é um processo de lançamento de ofício de RPJ e tributos reflexos dos anos calendários 2004 e 2005. Né? Foram duas infrações apuradas pela fiscalização. A omissão de receitas, conforme relatórios internos de vendas, e débitos não declarados em DCTF. Então, um pedaço pequeno. Em relação ao procedimento de fiscalização, releva destacar que, de início, as autoridades fiscais constataram que a contabilidade apresentada encontrava-se de acordo com os valores informados na DIPJ. Entretanto, havia fortes indícios de omissão de receitas, uma vez que a contribuinte manteve diversas contas bancárias à margem da contabilidade. Então, a auditoria ela inicia verificando a questão da movimentação financeira em razão de haver diversas contas bancárias à margem da contabilidade. Aí as palavras da fiscalização. Contudo, durante o procedimento fiscal, as autoridades administrativas, se eu não me engano, o doutor Roberto Alvarez e doutor Arlindo Torre, verificaram quando a presunção legal de omissão de receitas, em razão da falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, artigo 42 a 9430, não forneceria base segura para a apuração das receitas omitidas, em razão das múltiplas operações de empréstimos, troca de cheques, emissão de duplicatas sem máscara. Desta forma, optou por apurar a omissão de receitas conforme os relatórios de vendas emitidos pelo sistema de controle interno da contribuinte. Eles tinham um sistema de controle detalhado das vendas, por mês, por vendedor, etc., e isso batia com as informações, né, de escrituração fiscal, e então eles adotaram esses relatórios internos. Muito bem. Daí, então, uma transcrição, parte do TVF, que explica todo esse procedimento. Em relação às contribuições para PIS e COFINS, a fiscalização procurou verificar as operações que estariam submetidas, conforme a alegação da contribuinte, à tributação concentrada ou alíquota diferenciada. Entretanto, os controles internos, embora detalhados, não possibilitavam comprovar a venda de produtos desse regime de tributação. Né? Os relatórios não permitiam, que ele é legal, por exemplo, eu vendo pneus. Né? Os pneus aqui não são tributados nessa etapa, né? Na venda para o consumidor final. Né? Então, mas os relatórios não permitiam essa comprovação. Né? Então, está aí o trecho do TVF. A autoridade fiscal aplicou multa qualificada, 150%, em relação à infração de omissão de receitas. Né? Está aí a fundamentação usada pela fiscalização. A contribuinte apresentou impugnação dos autos de infração. Na peça, ela insurgiu-se tão somente contra a qualificação da multa e a inclusão nas bases de cálculo de venda de produtos sujeitos às alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS. Quer dizer, é apenas base de cálculo de PIS e COFINS, por conta, né, dessas operações que seriam com alíquota diferenciada ou concentrada, e a questão da exasperação da multa. Somente. Né? Está aí, então, um trecho da impugnação. A impugnação foi julgada improcedente, está aí o acórdão da BRJ de Florianópolis, se eu não me engano, a turma liderada pelo Dr. Camerano. Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterou em essência as alegações da impugnação conforme os tópicos abaixo. Redução das alíquotas de PIS e COFINS. Inicialmente, a contribuinte alegou que, no período fiscalizado, conforme a escrituração contábil, havia vendido 2.281.000 em pneus, que estariam sujeitos à redução de alíquotas das contribuições. Entretanto, reiterou que a fiscalização deveria ter levado em consideração, na apuração das bases de cálculo de PIS e COFINS, a totalidade das vendas de pneus, que seria de 7.372.000,
conforme relatório interno juntado aos autos. Da multa aplicada. A multa de 150 seria confiscatória. Adicionalmente, uma vez que o contribuinte teria apresentado seu real faturamento, não haveria motivo para exasperação da multa de ofício. Então, esses são os pontos. Eu passo ao voto. A Luciana e a Letícia estão aí, né? Não caíram, não. Estou aqui, sim. Ah, tá. Também estou aqui. Tá. Muito bem. Então, passando ao voto, a contribuinte impugnou tão somente duas matérias. Uma, as bases de cálculo de PIS e COFINS, em razão da alegada venda de produtos submetidos às alíquotas diferenciadas, e dois, a qualificação da multa, que seria confiscatória, e na espécie não haveria suporte fático suficiente para sua aplicação. Muito bem. Redução das alíquotas de PIS e COFINS. Iniciei esse tópico registrando que, conforme relatado anteriormente, a autoridade fiscal realizou cuidadoso trabalho de auditoria e levou em consideração os relatórios internos da própria contribuinte para a apuração da infração de omissão de receitas. Entretanto, nesse trabalho, a fiscalização verificou que os indigitados relatórios não possibilitavam identificar eventuais vendas de pneus ou outros produtos sujeitos à tributação concentrada ou alíquotas diferenciadas. A DRJ de Florianópolis, no acordo recorrido, também fez o mesmo alerta, no sentido de que os relatórios não serviam para fazer a prova pretendida pela contribuinte. Mas, mesmo assim, no recurso voluntário, a contribuinte não trouxe novos elementos probatórios hábeis a comprovar sua alegação. Ao contrário, pois trouxe uma alegação genérica, baseada em manipulações especulativas acerca de valores e margens de lucro, conforme esse cito abaixo. Então, veja, o que diz a contribuinte no seu recurso? Nos anos fiscalizados, a empresa vendeu 2.281.196,30 de pneus, conforme informações contábeis da empresa, constantes no processo administrativo. Aí a tabela. Analisando o processo administrativo, percebe-se que a referida tabela foi reproduzida na defesa apresentada anteriormente e a mesma é esclarecedora. De fato, pois a diferença entre os pneus adquiridos no período e os efetivamente vendidos é de 1.527.923. Isto se considerarmos o lucro obtido com a venda. O que será dito abaixo serve somente para constatarmos as vendas de pneus que ingressaram regularmente no estoque da empresa, ou seja, os que estão devidamente contabilizados, o que é o conteúdo da tabela 5. Se pensarmos que a empresa teve uma diferença entre o valor de compra e de venda de módicos 50%, concluiremos que 1.140.598 devem ser somados ao valor citado anteriormente, o que levaria a crer que a empresa possuiria 2.668.521,45 de estoque, o que é uma possibilidade completamente estapafúrdia, já que a empresa vem enfrentando sérias dificuldades econômicas. E não resta, da época, qualquer pneu em seu estoque, o que pode ser comprovado por uma inspeção, caso se entenda necessário. Saliente-se que as compras dos referidos pneus no período estão todas devidamente comprovadas. Diante do exposto, resta evidenciado que deve ser reduzida a alíquota de PIS e COFINS do valor que equivale às vendas de pneus que importam no montante de 2.668.000, o que deve ser dobrado para efeitos fiscais. Isso só para considerarmos o que efetivamente foi contabilizado pela empresa. Contudo, não somente em relação a esses valores, deve ser reduzida a alíquota de PIS e COFINS, pois, conforme foi narrado na defesa, a totalidade da venda de pneus é muito maior, representando um montante de 7.372.617, como exposto na defesa e juntado ao processo em meio magnético. Muito bem. Para dar suporte à alegação, a contribuinte juntou declarações feitas por funcionários da empresa, que, obviamente, não são documentos hábeis a comprovar os valores das vendas de produtos sujeitos às alíquotas diferenciadas. Juntaram uma série de declarações feitas pelos funcionários dizendo que eles vendiam pneu. Né? Assim, não vejo razão para reformar a decisão de piso, cuja fundamentação, abaixo transcrita, adoto integralmente. Então, está aí ela transcrita. Só na parte destacada, já na folha 11, é preciso esclarecer inicialmente que as receitas registradas na contabilidade oficial da empresa, aquela que
consta daquela tabela que ela juntou, né, não foram objeto de lançamento de ofício de PIS ou de COFINS, razão pela qual nenhuma exclusão sobre essas matérias pode ser aqui pleiteada. Aquilo que estava na contabilidade estava declarado na DIPJ, não foi objeto de lançamento. Foi objeto de lançamento apenas aquilo que extrapolou o que estava na contabilidade. No que respeita às receitas obtidas, também não é possível proceder à exclusão pleiteada pelo fato de a impugnante não fazer acompanhar suas alegações de provas inequívocas de que foram comercializados pneus novos e câmaras de ar de borracha das posições 40.11 e 40.13 da TIP, naqueles montantes que indicam. A fiscalização enfrentou essa questão do levantamento das receitas omitidas, tendo declarado que os registros resumidos na planilha de folhas tais não possibilitam a identificação do tipo de mercadoria que se refere à receita omitida. É verdade que as receitas levadas à tributação pela fiscalização foram informadas pela própria autuária, base em relatórios emitidos por seu sistema de controle. Assim, a essas receitas foram aplicados os coeficientes de presunção de lucro para as atividades de comercialização de mercadorias e prestação de serviços. Deste modo, a fiscalização constituiu o lançamento tributário com os elementos disponibilizados. Se a contribuinte não emitir nota fiscal com discriminação das mercadorias transacionadas, é de se reconhecer que não há óbice em comprovar a natureza das mercadorias revendidas. Nesta situação, outros elementos deveriam ter sido avaliados pela interessada, como, por exemplo, a apresentação de recibos que discriminassem a mercadoria fornecidas aos clientes. De qualquer forma, se a impugnante pretende demonstrar que referidas mercadorias são aquelas classificadas nas posições 40.11 e 40.13 da TIP, é necessário que apresente provas hábeis e idôneas para isso. Como se vê, cumprir a impugnante provar a existência do direito que invoca, referente à condição de isenção de PIS e COFINS. Aqui, na verdade, não é isenção, mas o raciocínio se aplica, né? O ônus de comprovar, agora comentário mesmo, né? O ônus de comprovar o direito à aplicação de alíquotas diferenciadas recai sobre o contribuinte, conforme previsão do artigo 16 da Decreto 7235 e o CPC. Contudo, como visto, a contribuinte não se desincumbir desse mistério. Então, não vislumbra reparos a serem feitos ao lançamento. Então, nesta parte, eu voto por negar provimento. Da multa aplicada. Neste tópico, é de se afastar de imediato a alegação de que a norma legal que prevê a qualificação da multa viola o princípio não confisco, uma vez que as autoridades fiscais julgadoras administrativas é vedado deixar de aplicar a norma legal, está aí a sua carta número 2. Quanto à alegação de que não haveria suporte fático que desse aso à aplicação da multa qualificada, penso que a tese da contribuinte não deve ser acolhida. Aqui eu reproduzo as razões apontadas pela DRJ e continuo embaixo. A contribuinte praticou conduta que amolda a hipótese de qualificação da multa veiculada pelo artigo 71, inciso 1 da Lei 4.502. Sua negação está aí transcrita. Vale destacar que 5 contas bancárias foram mantidas à margem da contabilidade e que a contribuinte omitiu receitas de forma reiterada ao longo de todo o período fiscalizado. As receitas foram emitidas na DPJ e os tributos incidentes sobre tais receitas foram emitidos nas DCTF. Ademais, a fiscalização não bastou obter os dados de movimentação financeira. Foi preciso garimpar as informações para que pudesse apurar as corretas informações acerca das receitas efetivamente oferidas pela contribuinte. Eu cito o trecho do TVF que demonstra todo o trabalho que foi feito pela equipe de fiscalização, né, para conseguir apurar de verdade as receitas. Né? Vejam que é longa, né? Então, nesse ponto, eu voto por negar provimento. Então, em conclusão, o meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Alguém quer fazer um questionamento ao relator? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Apoio o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutora Letícia. Voto com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 11, conselheiro Daniel Aspen, distribuidora de combustíveis limitada. Pois não, presidente, abrindo aqui.
Presidente, trata-se de lançamento, tá, em razão de constatada omissão. São 3 pontos aí da fiscalização. Divergência de 41 milhões entre os valores informados na escrituração contábil fiscal e o montante das notas fiscais eletrônicas emitidas no calendário, que foi de 180 milhões. Uma baixa contábil de 21 milhões, cuja contrapartida ocorreu contra a conta de fornecedores, e transações efetuadas com a empresa Arpia A7. Eu vou, em que pese os fundamentos aqui de omissão, tem uma questão processual aqui que me parece que vai ficar aqui no âmbito de discussão a respeito da nulidade da decisão da DRJ por falta de intimação de um dos responsáveis solidários do auto de infração. Tá? Então eu peço para a gente pular essa parte de mérito e para o final do relatório, que eu cito a situação, e meu voto eu enfrento esse ponto. Caso superado, a gente entra aí no mérito. Tá? Ok. Perfeito. Bom, então aí na parte final aí do relatório tem a decisão da DRJ, né, que manteve o lançamento. As folhas 197 dos autos tem recurso voluntário interposto pela interessada, alegando os mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação. E as folhas 207 dos autos tem petição do responsável solidário, José Roberto Monte, afirmando que, além das nulidades já arguidas pela devedora principal na impugnação, observa-se outra nulidade no curso do próprio processo administrativo por conta da ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal e da ampla defesa, vez que a autoridade administrativa deixou de notificar o corresponsável após o lançamento. Ele não apresentou impugnação, tá? E agora, já em sede recursal, ele apresenta essa petição dizendo que não foi intimado do lançamento originalmente. Tá? Eu sigo aqui no voto enfrentando isso, presidente. Aí eu detalho alguns pontos fáticos aqui. Quanto ao responsável solidário José Roberto Monte, não houve apresentação de impugnação e nem de recurso voluntário. Ele apresentou uma petição alegando a nulidade. Entretanto, as folhas 207, já depois do prazo do recurso, o referido responsável solidário apresenta a petição datada de 25 de julho de 2019, em que basicamente defende a nulidade dos atos processuais realizados em razão da falta de ciência do responsável acerca da realização do lançamento. Em que pese seja quase impossível sustentar que o senhor José Roberto Monte, como principal sócio e administrador da autuada, tendo acompanhado e respondido às intimações no processo fiscalizatório, ou ainda outorgado procurações para que terceiros o fizessem, não tenha ciência do lançamento. O fato é que, realmente, a sua intimação, como responsável solidário, não ocorreu. Da análise dos autos, é possível verificar que a intimação do lançamento foi realizada por via postal e o único aviso de recebimento constante dos autos é o da folha 123, que foi direcionado apenas ao contribuinte principal. Eu trago aqui o AR da intimação do lançamento. Não consta dos autos nenhuma comprovação de intimação do responsável solidário quanto ao lançamento, tanto que não impugnou, mas tão somente intimação por edital para dar ciência da decisão da DRJ. Apenas após essa intimação é que o responsável solidário veio nos autos pleiteando a nulidade dos atos processuais realizados. Há uma grande possibilidade, na opinião deste relator, face à realidade fática dos autos, que tal atuação possa fazer parte de uma estratégia de defesa da contribuinte e do solidário, com o objetivo de procrastinar o andamento do processo. Entretanto, o fato é que não é possível passar por cima de uma nulidade processual tão patente, bem como afrontar diretamente o princípio da ampla defesa, de modo que entendo ter havido cerceamento do direito de defesa. Assim é que oriento meu voto no sentido de reconhecer a nulidade dos atos processuais, devendo os mesmos serem anulados, retornando os autos para a DRF de origem, intimar o responsável solidário do lançamento, conferindo-lhe prazo de lei para a apresentação da impugnação. Em seguida, com essa impugnação do responsável solidário, os autos deverão ser remetidos para novo julgamento da DRJ, vez que a impugnação do contribuinte não foi tempestivamente protocolada, retomando o trâmite processual ordinário. Em tempo, recomendo-se que a DRF de origem intime a autuada para regularizar sua representação processual, vez que nem em sede de impugnação e nem no recurso foi acostada a procuração conferindo poderes ao signatário das peças processuais. Ou seja, mesmo que não tivesse essa eventual nulidade, a gente ainda teria que converter em diligência para intimar para
regularizar a representação processual, presidente. Então, eu estou mandando voltar, anulando tudo e pedindo o saneamento de todos esses vícios aí de uma vez só. Carlos André, gostaria de falar? É só para tirar algumas dúvidas. O período de apuração aqui qual é? 2014. 2014. Isso. Tá. Não houve a intimação ao responsável solidário do auto de infração e do tempo de aplicação. Exatamente. Ele participou no curso da fiscalização, ele respondeu algumas intimações, certo? Ele passou procuração para prepostos responderem, tá? Então, assim, ele tinha ciência do curso da fiscalização, só que o auto foi lavrado contra contribuinte e também com responsabilidade solidária para ele. Ele, como responsável solidário, ele não foi intimado do lançamento. Bom, aí vai depender, me parece, um pouco do qual é o entendimento que se tem sobre a atribuição de responsabilidade. Se isso decaiu ou não. Porque, veja, no momento em que ele entrou com essa petição, eu posso até dizer que neste momento ele tomou ciência do auto de infração, ele teve ciência do processo. Se isso aconteceu depois de 5 anos, já estava decaído. Quando foi que ele entrou com a petição? Não passou 5 anos, não, conselheiro. Ele entrou com a petição em... eu coloquei aqui a data, que se não me engano, eu observei isso. Ele apresentou petição em 25 de julho de 2019, certo? O lançamento... Agora o calendário é 2014. 2014, e a omissão, então contaria a partir do ano seguinte, né? Não, mas aí mesmo que fosse... Daria 2050, daria o... Tá, não, então realmente tem que voltar para dar a oportunidade a ele de se manifestar nos autos e voltar para a primeira instância. Mas acho que valeria a pena consignar isso, né? E que não se operou a decadência, tendo em vista que, pela própria petição, ele tomou ciência, né, do auto de infração, do conteúdo do processo, antes de passados os 5 anos. Porque, senão, seria o caso de considerar que a relação não se estabeleceu com ele e a gente julgar o resto. Né? Eu vou fazer o seguinte, se concordarem, né, onde eu coloco aí a questão da data, eu vou acrescentar aqui que nessa data é o primeiro momento em que, de forma incontestável, o contribuinte efetivamente tem ciência do lançamento realizado. Tá? E aí eu acrescento que antes do quinquídio legal. Doutor Itamar. Só uma pergunta, eu levantei a mãozinha eletronicamente, ela apareceu? Apareceu. Ah, tá. Deixa eu só entender, Daniel. A ciência do auto de infração, eu estou entendendo aqui que decaiu, porque a ciência do auto de infração em relação ao solidário já passou 5 anos. Não tem como cientificar mais, não é isso? Não, olha, os fatos geradores são do ano 2014, certo? Ele efetivamente, ele se manifestou nos autos em 25 de julho de 2019. Mas, ele posicionou nos autos, então ele tomou ciência da existência do lançamento. Eu estou anulando para fim de apresentação de nova impugnação. Eu entendo que foi cientificado aqui. Então, essa é a minha pergunta. O modo de cientificar não é um daqueles modos elencados no artigo 23 do PAF? Ou seja, ou postal, ou por via edital, ou pessoalmente. Ou seja, se não houve a cientificação do auto de infração, 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, decaiu em relação a ele. A interpretação que eu estou fazendo é essa. Agora, dependendo do que eu ouvir, eu posso mudar, mas em relação ao solidário, ele não tem como mais cientificar, porque já decaiu. Agora, em relação ao contribuinte, o sujeito passivo,
A impugnação foi intempestiva, não é isso? Não, foi tempestivo. Eu não sei porque eu pensei que foi. Então, em relação ao contribuinte, a relação processual ela está em vigor, né? Ela está vigente, e eu acredito que a gente precisa enfrentar. Em relação ao solidário, decaiu, não tem como retornar para... Aí seriam os outros pontos, né? Agora seria o caso da gente analisar isso daqui. Aí teria esse vício processual de representação que você levantou. Tem Né? vício de representação, eu não sei se seria o momento, se seria processualmente para a gente estar analisando isso daqui, ou se seria a matéria de defesa dele na eventual impugnação, entendeu? O responsável solidário, ele foi intimado por edital, é isso? Não, o que acontece, Cameron, ele participou durante a fiscalização, certo? Ele participou de atos na fiscalização, assinando. Ele otorgou procurações para terceiros também responderem atos da fiscalização. Ele é o sócio administrador da empresa, tá? A empresa foi intimada, só que ele é solidário também pessoalmente. Não teve a intimação para ele como responsável solidário. Isso não Tá? teve. Não teve. Aí ele não impugnou o lançamento, tá? A empresa impugnou, não tem procuração nos autos do signatário nem da impugnação, então também já tem esse vício processual lá de trás. E aí, na intimação da DRJ, não localizaram a empresa e fizeram a publicação por edital. Aí, depois da publicação por edital, a empresa apresentou o recurso voluntário e ele apresentou uma petição alegando nulidade por não ter sido intimado. Entendeu? Aí Tem ele... termo de sujeição passiva solidária aí? Oi? Tem termo de sujeição passiva solidária aí? Deixa eu ver. Se esse senhor, seu José Roberto Monte, não foi devidamente cientificado do auto-infração e para ele decaiu, para ele especificamente decaiu o direito da Fazenda Nacional a cobrar dele como responsável solidário, eu não vejo nulidade na decisão recorrida, pelo menos em relação a ele. Eu excluiria ele da relação, entendeu? E julgaria o mérito do recurso apresentado pela contribuinte e pelo outro responsável solidário. Deixaria consignado na decisão, isso se não tiver mais nenhum outro problema processual. Você falou em relação à questão da representação, né? Sim. Representação legal. Mas, assim, se para ele já decaiu, eu acho que bastaria superar essa questão da falta de intimação e declarar que ele está fora dessa relação. Então, Entendeu? nesse caso, foi... Decadência, para ele. Se a turma concluir dessa forma, de toda forma, então seria o caso de converter em diligência para sanar os vícios de representação, porque desde a impugnação, na verdade, não tem a procuração nos autos. Doutor Carlos. Presidente, essa foi a minha primeira intervenção, né? Quer dizer, veja, no momento em que ele peticionou, ainda em julho de 2019, no processo, relatando a ciência do auto de infração, ele tomou ciência pessoal. Ele tomou ciência pessoal. Ele pessoalmente entrou no processo, viu isso fica muito, muito claro aqui na petição dele, que ele diz, trata-se de auto-infração, emitido em consequência, procedimento fiscal, executado, IRPJ, não sei o que, tal, papapá, né? Quer dizer, ele, pelo menos neste momento, em julho de 2019, ele tem ciência do auto-infração, do termo de sujeição passiva e tal, pessoalmente. Então, eu entendo, por isso que a primeira pergunta foi qual é o período? Ele é 2014. Quer dizer, quando ele, no meio de julho, no meio de 2019, ele faz essa petição, ele tomou ciência pessoal do auto-infração, do termo de verificação, de todo o conteúdo do processo. Né? Então, não vejo decadência em relação a ele.
né? Se essa petição fosse posterior, não haveria nada que dissesse que ele tomou ciência dos autos em tempo. Mas essa petição, ela vem em tempo de registrar que ele tomou ciência do auto de infração, teve verificação, de todas as peças do processo até aquele momento, pessoalmente, né? Ele peticiona em nome próprio, demonstrando ter tomado conhecimento do auto de infração, do termo de sujeição, etc. Uhum. Né? Então, para mim, em relação à decadência, ela não se operou. Tá. Mas eu acho que o relator está correto ao dizer que não lhe foi dada a oportunidade de ingressar com a sua impugnação. Tá. E, portanto, isso tem que voltar à primeira instância para que a DRJ aprecie também a sua impugnação, que não foi apreciada em primeiro. Abra prazo para ele apresentar a sua competente impugnação. Exatamente. Por isso que eu tinha sugerido ao relator de mencionar que nesta data dessa petição, considera-se que ele tomou ciência, na minha visão pessoal, que era a questão levantada pelo conselheiro Itamar, né, de forma pessoal, do auto de infração, do termo de verificação, do termo de sujeição, das peças todas do processo. É a forma como eu entendo. Corroborando esse ponto aí do Carlos, é uma discussão interessante aí, porque aqui a gente tem uma linha bem limítrofe. Me parece que claramente foi uma estratégia de defesa guardar para alegar essa nulidade. O contribuinte tinha ciência durante o processo todo, ele participou, ele é o sócio principal, enfim. Agora, veja que na petição dele, ele coloca que após o relatório de encerramento, folhas 89, ou seja, ele teve acesso ao relatório de encerramento, apenas houve intimação da empresa, folha 123, ou seja, ele teve acesso ao processo físico, e não da pessoa do sócio. E só ocorreu a citação do sócio após o resultado de julgamento da primeira instância. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, eu fui citado realmente, eu tenho ciência de absolutamente tudo que está aqui, agora eu não tive a oportunidade de apresentar impugnação lá atrás. Então, me parece também que é uma linha bem limítrofe aí quanto à questão da ciência e da intimação, porque para mim também na verdade já estava inequívoco que ele já tinha ciência antes. Tá? E com a apresentação da petição dele no processo físico, me parece assim, mais inequívoco ainda que ele tomou ciência de todos os atos processuais. Então, me parece também nessa linha de que eventualmente não teria operado a decadência para ele, mas nada impede que ele alegue isso em sede de impugnação, após ser intimado para apresentar a defesa, que vai ser analisado em primeira instância, eventualmente até se subir essa discussão novamente em segunda instância, até em Câmara Superior. Mas eu também tô mais na linha do Carlos André, porque é processo físico e, de forma inequívoca, ele tomou ciência. Uhum. Eu posso fazer uma sugestão? A pergunta do Camerano, que aí é um outro ponto. Não foi lavrado termo de sujeição solidária. Tem no TVF, indicando ele como solidário, mas não foi lavrado termo de sujeição solidária. Termo específico. Aí nós temos que ver, porque eu acho que tem necessidade de ter um termo, sim. Porque ele vai ser citado aonde? No próprio auto de infração, ele não assina o auto de infração como responsável solidário. Eu nunca vi. Eu vi sempre que tem um termo de sujeição, avaliar acima o termo, porque esse termo está atribuindo a responsabilidade solidária para ele, não tem nada a ver com a auto de infração. O auto de infração até cita, às vezes, que foram responsabilizados e tal, mas quando ele toma ciência, a ciência que eu vejo, pelo menos, é no termo de sujeição passiva solidária. Esse é um outro ponto também. Eu acho que o processo deve retornar sim. Agora, essa questão de decadência ou não, nós vamos ver quando ele voltar. Mas que não foi cientificado, não foi. Eu posso fazer uma sugestão de encaminhamento aqui, de votação? Então, declarar a nulidade da decisão, o voto do relator, tá? Declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que intime o senhor José Roberto Monte a apresentar, se assim o quiser, impugnação à auto-infração e,
no caso, para a unidade de origem também, promover o saneamento do processo contra a representação processual da contribuinte nos termos do voto do relator. Itamar, queria falar? Senhor presidente, eu entendo pela decadência. Eu acredito que decaiu, não foi cientificado. Então, de alguma forma, eu gostaria que esse encaminhamento, ou uma preliminar votação sobre a decadência, a relação processual com o solidário, do meu modo de ver, não tem como, não é caso de nulidade. Pela causa madura, como a gente já está. Itamar congelou. Acho que Itamar caiu. Caiu. Mas acho que ele tem razão. Acho que essa primeira decisão precisava ser tomada, né? Se há ou não. Porque se não se considerar que houve a intimação, decaiu. E aí, em relação a ele, o processo morreu e a gente tem que julgar o resto. Porque a forma tem a diligência para resolver a questão da representação. Né? Você estava falando da causa madura, doutor Itamar, quando o seu caiu. Eu digo, qual é o meu receio? É que essa ideia da decadência se perca no processo. Se a gente retorna para a unidade de origem, intima, ele entra com uma defesa. Então, de alguma forma, eu queria deixar consignado que passou os 5 anos do fato gerador. Do ano seguinte ao fato gerador. E o meu modo de entender é muito sério a solidarização, que entra na seara da ciência do termo, mas não é nem chega no termo de solidarização. É o meu modo de entender. A forma de cientificar o lançamento seria com os documentos do lançamento ao responsável que vai ser executado. Ou seja, ele não teve essa relação jurídica constituída. Então, já passou 5 anos e decaiu. Em relação ao sócio, por mais que ele tenha materialmente ciência, como administrador, como responsável pela pessoa jurídica, a pessoa física dele, não pode ser responsabilizada, do meu modo de ver. Então, se a gente retorna para a unidade de origem, intima ele entra com defesa, pode se perder a matéria da decadência em relação a ele. Perfeito. Eu vou colocar em votação a questão da decadência, então, de forma preliminar, tá? Diga, doutor André. Depois a doutora Letícia. Na mesma linha do Itamar, eu também entendo que se operou a decadência. E, além disso, eu concordo com o conselheiro Camerano de que não haveria como atribuir a responsabilidade se um termo de sujeição passiva, né? O auto de infração, ele é o ato administrativo responsável pelo lançamento tributário, mas o que vai atribuir a responsabilidade aos sócios seria o termo de sujeição passiva. Então, assim, além da questão da decadência, eu acho difícil também superar que tenha responsabilidade do solidário sem o termo de sujeição passiva. Então, eu acho que tem essa questão subsidiária com relação aos mandatos de corrigir isso, mas eu acho que eu entendo que teria como superar a questão das responsabilidades e o mérito poderia ser julgado, se não houvesse essa questão da correção dos mandatos. Doutora Letícia. Só para votação, a decadência, porque o fato gerador é 2014, ele veio aos autos, aí o senhor estaria considerando, doutor Itamar, que em 2021 já não seria mais possível, desconsiderando a petição feita aos autos e por isso a decadência? Ok, só para tirar essa dúvida. E a ciência, o auto de infração, ele se aperfeiçoa com a ciência, né? E ela pode ser dada a partir, no caso, do primeiro dia do exercício seguinte ao lançamento, que seria 2015, contando 2015, 31 de dezembro de 2019. 2015 mais 4. Se a gente retornar para cientificar o sujeito passivo, já está decaído. Então, no meu modo de ver, não se retorna para cientificar, porque decaiu o direito de constituir o auto de infração. Ele não pode se aperfeiçoar mais. E quando é que ele se manifestou pela primeira vez nos autos? Em 25 de julho de 2019. Só para deixar claro aqui,
minha posição é para retornar, para dar novamente o prazo de impugnação. Não é retornar para nova cientificação do lançamento, que eu estou entendendo que ele já se deu por ciente. Em um processo judicial, até aplicando aqui o processo civil de forma subsidiária, quando a parte vem aos autos e se manifesta, ele se dá por ciente daqueles atos acontecidos antes da sua manifestação, tá? Então, assim, inclusive suprindo os meios de citação existentes no próprio CPC, como citação pessoal, postal, etc. Então, se ele vem nos autos, ele se manifesta ali, ele tomou ciência daqueles atos processuais, tanto que a eventual intimação depois é dispensável. Agora, tem um outro ponto aqui, que eu não entrei, que é a questão, realmente chamada a atenção pelo conselheiro Camerano, que é a questão do termo de responsabilidade solidária. Tem que avaliar se isso é um vício capaz de anular a própria citação do contribuinte, porque o termo de sujeição solidária, além da questão da representação penal, ele tem que citar especificamente para o solidário, tá? Os fundamentos que justificaram aquela solidariedade, em que pese tenha lá no TVF, e ele tomou ciência do TVF, mas aí é um outro ponto de nulidade. Esse ponto de nulidade, eu me inclino mais a acatar. Então, assim, se for, de repente, a posição da turma, aí, nesse ponto aqui, eu acataria essa nulidade aqui da própria intimação pela falta do termo de sujeição solidária, mas de toda forma teria que voltar para regularizar a representação também. Então a gente não teria condição de julgar de toda forma. Porque essa nossa discussão toda é em relação especificamente ao sócio... Ao solidário, exatamente. Né? Não ao processo como um todo. Tá? Isso. Doutora Letícia. Não, só reforçando a argumentação do doutor Daniel, se eventualmente o sujeito passivo tivesse vindo aos autos, mesmo sem a intimação própria, e apresentado a impugnação, não haveria nulidade nenhuma. Assim como o que ele fez, essa atitude espontânea dele de chegar aos autos, o deu ciência e interrompeu o prazo decadencial que estava correndo a seu favor. Assim como se ele viesse aos autos, assim como simples petição, que a gente sabe que a petição é protocolar no protocolo, você não necessariamente tem acesso aos autos, ele diz que não foi intimado e não tem conhecimento de nada, aí seria outra discussão acerca da ciência, mas aqui não, aqui de forma inequívoca ele diz, olha, eu me dei ciente nesse momento. Ele cita as folhas, ele cita a TVF, ele cita todos os atos. Então, me parece que quanto à questão da ciência, tá ok. Agora tem esse outro ponto do termo de sujeição solidária, realmente que é uma outra questão a ser analisada. Você falou que tem outro sócio arrolado também, né? Não, o responsável solidário só ele. Só esse? Tá. Bom, diga, Carlos André. Eu só, em relação a essa questão de não ter um termo de responsabilidade destacado, eu, assim, entendo que isso não seja necessário. No TVF tem de forma bastante específica aqui, e tem sim, da responsabilidade dos mandatários. Artigo 135 do CTN, ele descreve, né, caso precisamente aos administradores regulares e tal, em consequência disso, eles devem ser alçados à condição, né, como já alinhavado no caso, em referência, restou evidenciado que o administrador optou por aderir à prática fraudulenta e nitidamente contrária à legislação, fato que implicou falta de recolhimento dos tributos, ele enquadra aqui no artigo 135 e coloca de forma clara a responsabilidade do sócio-administrador qualificado a seguir, José Roberto Monte, CPF, residente domiciliado e tal, né? Quer dizer, tá bem específico como estaria num termo à parte, né? Então, eu não vejo nenhuma questão em relação a isso. E reitero a minha posição em relação à ciência, como já colocaram os conselheiros Daniel e Letícia. Para aclarar e contribuir com esse debate do termo de sujeição solidária, de novo, ele é o único apontado como responsável solidário, único. Ele é o administrador da empresa. Sim. Foi ele que recebeu o auto de infração? Não, foi procurador com poderes dados por ele. Oi? Foi procurador com poderes dados por ele.
Tá, então, só para deixar isso bem claro. Então, assim, minha opinião, depois eu passo para o Itamar, tá? Minha opinião, nesse caso particular, eu não vejo que haja a necessidade imperiosa de um termo de sujeição passiva. Diferentemente de um caso que você tenha 3 sócios, por exemplo. 3 sócios. E você tem que justificar a atuação de cada, né? Exatamente. Né? Você tem que justificar a atuação de cada e na medida da sua atuação, né? E vamos supor, 3 sócios. Só um deles é o sócio, digamos assim, administrador, gerente, foi o cara que recebeu os termos todos, foi o cara que recebeu a fiscalização, e os outros 2 ficaram ali à parte. Nesse caso, eu acho que, evidentemente, tem que haver um documento específico para cada um, tá? O Itamar queria falar, depois eu passo para o André. Bom, em relação ao termo, eu vou na mesma linha do senhor presidente. Termo é um documento. Ele pode, como o Dr. Carlos também colocou, ele pode tanto estar dentro do termo de verificação fiscal quanto fora. A minha ideia é a seguinte: a relação que ele vai criar com o sujeito passivo, ele descreve os dados e cientifica. Eu estou sem acesso ao processo, eu não consegui ver as peças processuais, mas se ele está no termo de verificação fiscal, a solidarização, e cientificou esse termo, o responsável do qual a gente está falando, ele está cientificado. Entendeu? Eu tinha entendido que ele não tinha documento nenhum, ele não assinou nenhum documento, mesmo que por meio de procurador, ele está cientificado, porque ele deu procuração para alguém tomar ciência para ele, a responsabilização dele está dentro do termo de verificação fiscal, então, com o único ato, notifica ele, porque ele é o administrador da empresa, ou seja, informa ele da empresa que está no polo passivo, informa que ele também está no polo passivo. Então, esse ato que cientificou ele, mesmo que por meio de procurador, informou ele que ambos estão no polo passivo da relação jurídica tributária. Tanto a empresa, porque ele é o administrador, como ele, porque a solidarização dele está dentro do termo. O termo é um documento, pode ser tanto incluso no termo de verificação fiscal, como um documento à parte. Se você cientificar todos os responsáveis daquele documento fundamentado, formou a relação. Então, eu não vi a peça processual, mas foi muito bem perguntado pelo senhor presidente. Ele assinou o termo de verificação por meio de um procurador. Então, ele está ciente do termo, em nome da empresa. Dentro desse termo de verificação fiscal, está a responsabilização dele. Então, ele também está ciente. Resumindo, eu acho que, nesse caso, após os esclarecimentos, houve a ciência dele por meio desse termo. E antes de passar para o André, e pegando o gancho do que foi colocado pelo conselheiro Itamar, eu aí supero, inclusive, a falta de impugnação de intimação específica para ele como responsável solidário, tá? Seguindo esse raciocínio que foi posto pelo conselheiro Itamar. Entendeu? Aí realmente eu não concordo, não, presidente. Ele poderia não mais estar na empresa. Evolui, né? Essa questão do termo de sujeição realmente, vocês trouxeram um ponto ao debate interessante, essa questão de ser o único sócio, ele participou dos atos, etc. Então, na verdade, não teria conduta a individualizar, além da já individualizada pelo TVF. Então, a gente teria que analisar dentro do âmbito da existência de prejuízo ou não. Mas essa intimação pessoal do sócio, né, seja, que eu acredito que aconteceu no momento em que ele se apresentou aqui nos autos, para mim é imprescindível, porque ele pode não mais fazer parte da empresa. E a empresa ter sido intimada e não impugnar por ele, entendeu? E nem passar isso. Então, eu acho que não supriria esse ponto. Essa questão do termo de sujeição solidária, talvez eu achei razoáveis esses argumentos, mas, de repente, anulando a decisão, como me parece que está se encaminhando aqui, na maioria, para retornar e dar o prazo para ele impugnar, essas questões podem ser, posteriormente, em sede de impugnação, apresentadas pelo próprio contribuinte e vão ser objeto de discussão aí nas duas instâncias. Doutor André.
Com as devidas venhas aos posicionamentos, eu entendo ainda pela imprescindibilidade do termo. Veja bem, o auto de infração ele foi lavrado contra o sujeito passivo, o contribuinte, a ASPEN, né? O TVF ele é o documento que apresenta as apurações fiscais, é um relatório. Mas qual foi o ato que atribuiu a responsabilidade solidária ao sócio? Não temos nos autos. Então, tem que ter o auto de infração, que efetua o lançamento, e tem que ter o termo que vai responsabilizar, e é esse documento que o contribuinte ele vai se defender. Não é contra o TVF que... André, o termo de verificação, ele integra o auto de infração. Ele faz parte do auto de infração. Ele não é um mero relatório, tá? Ele integra o auto de infração. Entendeu? Então, não dá para dizer assim, ó, que ele vai se defender daqui. Não, ele vai se defender justamente do auto de infração como um todo, inclusive daquilo que foi posto e detalhado no termo de verificação. Entendeu? Então, eu sempre costumava dizer para os colegas, quando trabalhava na fiscalização, na chefia, que o termo de verificação talvez seja um documento mais importante do que o próprio conteúdo, digamos assim, do auto de infração. O termo de verificação é a alma do auto de infração. Entendeu? É onde você vai colocar, elencar todos os fatos, os fundamentos. É a única possibilidade que tem o auditor fiscal de se manifestar única e última, né? Provavelmente. De se manifestar a respeito do trabalho que ele fez. Peço perdão pelo termo, posso ter me manifestado de forma equivocada, realmente concordo que o TVF ele é um complemento do auto, mas assim, eu entendo que falta um ato administrativo que constitua essa responsabilidade. Então, assim, o TVF ele integra o auto e o auto lançou. O TVF, da mesma forma, integraria o termo de sujeição passiva que atribuiria a responsabilidade. Então, assim, eu entendo por essa prescindibilidade. Não, ok. Perfeitamente entendido e absolutamente respeitável o teu entendimento, tá? Então, a gente tem duas coisas para decidir de forma preliminar, tá? Uma é a questão da decadência e outra é a questão do termo de sujeição solidária. Eu não sei qual é a ordem. Para mim, tanto faz a ordem, porque um prejudica o outro. Entendeu, presidente? Só ler aqui a parte que eu acrescentei, certo? Só fazer a leitura aqui rapidamente do parágrafo que eu acrescentei, a questão da decadência. Se acharem, eu posso aprofundar mais depois. Eu falo aqui que o que se verifica é que, com base nos documentos dos autos, o contribuinte deu-se por intimado no momento em que apresentou a petição de folha 217, onde de forma inequívoca teve acesso à íntegra dos autos, citando folhas e termos do processo. Vê-se, portanto, que a própria manifestação do contribuinte supriu a ausência de intimação do lançamento, dentro do quinquídio legal, razão pela qual entendo que não teria se operado a decadência para o responsável solidário. Perfeito. Doutor Itamar, queria considerar alguma coisa? Eu fui um dos precursores da decadência, mas como ele assinou através de procurador, teve ciência do auto de infração e a sujeição passiva está dentro desse documento, porque sujeição passiva pode estar no termo, como dito, ou dentro do TVF, desde que você responsabilize, forme o ato administrativo. Um próprio ato, um próprio termo pode ter várias dentro do termo de verificação fiscal, o termo de sujeição passiva, desde que descrito lá nele, né, e cientifique. Eu acredito que ele teve ciência, então eu estou bem confortável a acompanhar o relator. No caso de decadência, eu acredito que não cabe mais discussão, porque ele teve ciência ali. Ele teve ciência como administrador e a sujeição passiva dela lá. Então, não é a petição dele em 2019 que ele teve ciência, no meu modo de ver. Ele teve ciência assinando o termo por meio de procurador. Então, a discussão da decadência, para mim, ela está superada. E eu acompanho toda a diligência, porque como ele já está cientificado, diligenciar para voltar e a gente julgar, o meu receio era ter uma decadência e responsabilizar indevidamente. Então, agora eu estou mais tranquilo, eu estou para acompanhar. Só queria colocar aqui, a questão da decadência, para mim, está superada, porque ele assinou o termo. Ok. Mais alguém quer aventar essa questão da decadência? Senão a gente supera.
Ok. Então, a gente ainda tem, então, a questão do termo de sujeição solidária, da existência do termo de sujeição solidária, tá? Podemos passar a votação? A questão é, há necessidade do termo de sujeição solidária? Se há necessidade, no caso aqui, e nós não temos, no caso aqui, pelo menos em relação ao senhor José Roberto Monte, teria que ser afastada essa responsabilização. Tá ok? Doutor Camerano. Senhor presidente, essa questão aí, enfim, eu estou procurando aqui os pareceres da Procuradoria, as portarias que fazem sobre responsabilidade tributária. Que a mais conhecida, né, doutor Carlos, é aquela 180, né? Que a Procuradoria ele vai escrever o responsável solidário na certidão de dívida ativa com base em declaração fundamentada da Receita Federal. E essa declaração fundamentada, ela pode ser um TVF, né? Pode ser um... Quer dizer, a princípio, eu não estou vendo aqui, pelo menos na minha mini pesquisa que eu estou fazendo aqui, porque realmente eu nunca me deparei com essa situação. Todos os autos de infração que eu trabalhei como julgador, todos tinham termos de sujeição passiva solidária, todos tinham. Nunca enfrentei essa situação. Mas eu vou me reservar o direito de acompanhar aqui o voto do relator, no sentido de que ele seja intimado para apresentar a impugnação dele. Agora, essa questão do termo de responsabilidade, eu vou me deixar para pronunciar no momento posterior. Inclusive, a questão da decadência também eu me reservo o direito, já que esse processo vai voltar para cá, eu me reservo o direito de me manifestar quando ele voltar, inclusive com relação ao termo de responsabilidade solidária também. Mas eu acompanho nos termos do voto do relator que ele quer que ele tome ciência. Ele quer que ele tome ciência da impugnação, como responsável solidário. Nós estamos discutindo aqui e aqui. Não, mas ele já tomou. Né? Enfim. Então, senhor presidente... Mas, Camerano, assim, a questão posta em relação ao termo de sujeição solidária, ela é prejudicial, inclusive, ao segmento da discussão. Porque se eu considerar que haveria necessidade imperiosa da lavratura de um termo de sujeição solidária, para o senhor José Roberto Monte, acabou. Eu sei, mas eu não posso manifestar, por exemplo, se eu der uma opinião agora, quando o processo voltar, eu posso mudar? Pode. Não é verdade? Nesse ponto aqui, presidente, a gente tem uma nulidade, né, processual da decisão de atos, né, que me parece que para ser superada a gente teria que ter uma posição favorável ao contribuinte. Me parece que não tem essa maioria talvez formada para essa posição. Então acho que seria mais cauteloso a gente não entrar nesse âmbito de discussão na posição do voto, a não ser que alguém queira apresentar declaração de voto nesse sentido, retornar, porque toda a matéria vai ser colocada novamente para discussão posteriormente. Com 2 graus de jurisdição na administrativa. Então, com intimação para apresentar defesa, a sessão está gravada, o contribuinte tem acesso a todos os fundamentos de debate aqui para levantar, então acho que isso daí pode vir depois para uma análise posterior. Doutor André. Eu concordo nessa linha, até mesmo porque a gente teria até que regularizar a representação processual, e aí essa medida de anular a decisão da DRJ, a gente vai ter a oportunidade de manifestar sobre todos esses pontos. Concordo com esse posicionamento. Todos concordam com o posicionamento? Doutora Luciana também? Não estou vendo a doutora Luciana. Doutora Luciana, eu acho que está com algum problema só na câmera. Mas sinceramente, eu não sei se eu estou aparecendo ou não para vocês, mas eu também vou, assim, né, eu estava alinhando meu voto no sentido da imprescindibilidade do termo de sujeição passiva, mas como toda a matéria, né, vai ser devolvida na linha do que apontou aí o conselheiro relator, eu entendo por bem também, né, como disse o Camerano, me reservar a apreciar todas as questões aí quando o processo retornar, até porque, né, o contribuinte vai ter a oportunidade de se manifestar sobre tudo isso também. Ok. Então, assim, voltamos então à proposta inicial do voto do relator, que eu escrevi aqui,
Se vocês concordarem com essa proposta de decisa, eu passo a votação, tá? Declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que intime o senhor José Roberto Monte a apresentar, se assim o quiser, impugnação à auto-infração e promova o saneamento do processo quanto à representação processual da contribuinte nos termos do voto do relator. É isso, doutor Daniel? Isso. Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Sim, presidente. Talvez, se eu colocar no seu texto aí, impugne o auto de infração na qualidade responsável solidária. Deixar bem explícito isso. Ok. Só um minuto, presidente. Doutor Daniel, eu estava aqui só pensando, eu não vi os atos da empresa, mas eventualmente não foi juntada essa procuração, porque quem teria poderes para assinar a procuração é o próprio responsável solidário. Ele assinando lá, inclusive, vai eventualmente suprir a falta de intimação dele aqui. Então, eu acho até que não, mas ele assinou várias procurações no curso da fiscalização petícia. Então, assim, ele já conferiu poderes para terceiros se darem por intimados pela empresa. Eu acho que não foi nem isso. Não é isso. Eu estou falando que se a procuração tivesse nos autos, como ele é o sócio-gerente, só ele teria capacidade de outorgar procuração a qualquer um. Então, essa questão da sujeição passiva restaria prejudicada, porque ele já teria tomado ciência, inclusive por ter assinado procuração, nomeando alguém para ser o procurador da empresa, que ele é o único que poderia outorgar a procuração, entendeu? Mas não tem jeito de superar isso, eu só estou chamando a atenção. Esse ponto eu não concordaria, não, porque eu acho que as procurações teria que ter uma prova muito inequívoca da procuração específica, que teve efetivamente acesso, que teve comunicação, tem uns outros probleminhas aí, mas de toda forma isso aí não estaria superado aí. Vamos lá, gente. Doutor Camerano, o voto do relator. Sim, acompanhe aí o voto, senhor presidente. Doutor Carlos André. Acompanhe o relator. Doutora Luciana. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. O relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que intime o senhor José Roberto Monte a apresentar, se assim o quiser, impugnação à auto-infração na qualidade de responsável solidário e, para a unidade de origem, promover o saneamento do processo quanto à representação processual da contribuinte nos termos do voto do relator. Essa redação vai ficar ao crivo dos senhores depois para ser melhorada, tá? Meu Deus! Gente, 2 minutinhos de intervalo, tá? Apoio, por gentileza, pode interromper a gravação? Presidente, não seria aconselhável a gente sair todo mundo para ver se a Luciana consegue